Você terminou sua saia, colocou seu zíper, fez o acabamento aqui na bainha bonitinho, tudo certinho, mas na hora de vestir você percebeu que a saia ficou um pouco mais folgada, mesmo fazendo ela sobre medida. O que eu faço nela aqui então, né, para poder ajustar, depois que a saia tá toda fechadinha? Obviamente você tem que experimentar sua saia antes de fazer os acabamentos, né? Conforme você for costurando, você vai vestir ela antes de fechar esse acabamento aqui, né? Pregando ele na saia, antes de fazer esse acabamento aqui do zíper, é importante você vestir para ver se tá tudo certinho. Mas se acontecer, por exemplo, de você precisar fazer um ajuste na sua saia depois dela pronta, talvez porque você perdeu peso ou aconteceu alguma coisa, como é que eu faço isso? Bom, primeiro você vai abrir a sua saia. E aí você vai abrir algumas costuras. A gente vai fazer o ajuste, a depender da quantidade de ajuste que precisa ser feito, a gente vai fazer os ajustes aqui nas pinças. Você pode fazer o ajuste, todos esses pontos, pince, lateral, a pince da frente, você pode ajustar. No meu caso, a minha saia, ela ficou um pouco folgada, né? Coisa pouca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o ajuste pelas pinças da frente e pelas pinças das costas. Eu não vou mexer aqui na lateral. Então, eu vou pegar a minha saia, vou virar ela do avesso, vou colocar ela aqui e eu vou desmanchar, abrindo essa parte aqui da frente, ó. Vou desmanchar a costura mais ou menos 1 centímetro pra frente e pra trás. Eu já fiz esse aqui, ó, pra mostrar pra vocês, tá vendo? E abri aqui um pouquinho ela. Eu vou fazer isso com essa pinça de cá também. Desfazer o acabamento que eu fiz aqui em cima. Vou desmanchar aqui. Abri. Vou desmanchar a costura dessas pinças das costas aqui pra gente poder corrigir também. Então, vou virar aqui do avesso. Mesmo esquema. Vou desmanchar aqui o acabamento. Mais ou menos 1 centímetro, né? E aí eu vou pegar aqui, faz com cuidado para você não puxar o seu tecido e aí você acaba danificando ele. Agora, o que você vai fazer, na hora de vestir a sua saia, você vai perceber quanto de tecido você precisa apertar. No meu caso aqui, deu mais ou menos uns 3 centímetros que eu preciso apertar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 3 centímetros e vou distribuir o ajuste entre essas pinças aqui. Então, vou apertar um pouquinho as da frente e apertar um pouquinho as das costas. E esse ajuste eu vou fazer tanto na parte da saia, né, dessa pinça da saia aqui, eu vou passar uma nova costura fechando, apertando aqui assim um pouquinho, e também vou fazer esse mesmo aperto aqui em cima, para depois quando fechar elas voltarem a bater certinho de novo. E aí o que você pode fazer é alinhavar certinho para você ter uma noção. Alinhava, fecha tudo bonitinho, veste, vê se ficou bom. Se ficou bom, aí você passa para costura, para depois você não ter que desmanchar. Vocês viram no vídeo como é que ficou a saia? Eu vou fazer o aperto dela aqui. E aí eu vou fechar a pinça da saia e a pinça do acabamento. Pinça da saia, pinça do acabamento. Vou ajustar todas essas pinças e depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Pronto, agora que eu fiz todas as marcações de 1 centímetro, tanto em cima quanto embaixo, eu vou fazer uma alinhave aqui. E aí eu vou vestir a minha saia pra ver como que ela ficou antes de ir pra costura. Vou fazer esse processo aqui e eu volto com vocês. Já fiz o aperto de todas as minhas pinças. Vou vestir minha saia agora pra ver como ela ficou. E eu vou ver se eu preciso fazer mais algum ajuste ou se eu posso passar direto para a máquina. Então, vocês viram aí que o ajuste ele ficou melhor do que estava antes, né? No caso, não ficou muito apertado, ele tem uma folguinha ali confortável para poder usar. Então, o que eu vou fazer agora? Todas essas pinças aqui que eu fiz com linha e agulha, eu vou começar a fechar ela com a costura da máquina. Lembrando de sempre jogar uma pinça para um lado, outra pinça para o outro. E aí até pra ver se a pinça da frente com a pinça das costas tá ajustada, tá vendo? Aqui, ó, já apertei as duas, de um lado e do outro. Então, eu vou virar aqui e aí eu vou dar uma olhada aqui em cima pra ver se elas estão batendo certinhas. Na hora que eu for fechar aqui, ó, tá vendo? Uma, na hora que eu vir aqui tá batendo a costura do lado da outra. Aí na hora que eu for fechar aqui vai dar certo. Vou aproveitar e fechar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essa aqui eu deito pro lado de cá
Esse aqui eu deito pro lado de cá. Vou prender com alfinete. Eu vou passar a costura agora. Vou fazer o acabamento aqui na ponta. Prontinho aqui, eu fiz o acabamento. Se eu virar ao contrário, pro lado certo da saia, dá pra ver aqui, ó, que a minha pinça bateu uma em cima da outra. Tá vendo? O encontro aqui deu certinho. Então, aqui depois eu só vou passar agora pra poder assentar, pra ela ir pro lugar e ficar certinho, igual as outras estavam. Vou fazer esse mesmo procedimento que eu fiz aqui com essa pinça, com as outras que eu ajustei aqui, e aí eu volto com vocês. Aqui, ó, já fechei todas as pinças aqui, já fiz o ajuste, já fiz o acabamento também. Fechei a pinça, fechei essa costura aqui do meio depois e passei o overlock para dar acabamento. Agora eu vou passar a saia para assentar toda essa costura que eu fiz aqui, para ela ir pro lugar, para ela ficar abertinha. E a saia tá pronta. Então, isso foi o resultado final. A gente tem essa saia pronta aqui. Se você fez essa saia com um tecido grosso, bonitinho, ela vai estar perfeita para você usar. Agora, caso você queira saber como a gente embute um forro já com a saia terminada, eu vou fazer um vídeo complementar ainda ensinando como é que a gente coloca forro. Porque isso aqui foi um vídeo para vocês entenderem mais ou menos o processo, o desenho, do corte, a costura básica, né? Qualquer tecido mais grossinho você pode fazer uma saia dessa sem precisar de forro, mas eu vou colocar um vídeo complementar ensinando a embutir um forro nessa saia aqui. E aí, caso você tenha um tecido mais fino, igual o meu que eu comprei aqui mesmo, ele é transparente, não sei se dá pra ver meu dedo aqui, ó. Ele é mais transparente e aí já comprei nessa intenção de ensinar depois a embutir forro. Caso você queira fazer também uma saia com renda, algo que precise de um forro embaixo, não só o tecido fino, você também já vai aprender a fazer. Basicamente o que você vai precisar é da sua saia, o molde que a gente desenhou e um tecido para pôr o forro. Então a gente tem a nossa saia aqui pronta. E aí a nossa saia na parte do acabamento aqui de dentro, ela tem 14 centímetros. Então aqui no nosso molde, eu vou fazer isso com a frente e costas, tá? Aqui no nosso molde, eu vou pegar abaixo da linha de costura 14 e vou dobrar. Vou botar aqui certinho e vou dobrar. E a gente tem aqui, na abertura de trás da saia, esse recorte aqui. Que a gente vai deduzir aqui também, porque a gente não pode fazer o forro da saia até embaixo, porque senão vai ficar aparecendo aqui na abertura. Então essa abertura nossa aqui tem 15 centímetros. Então eu vou colocar aqui acima desse acabamento aqui, 15 centímetros. E vou dobrar ele aqui. Usando o próprio molde mesmo. Tá dobrado aqui. Fazer a mesma coisa aqui em cima. Aqui. A gente tá com os dois forros aqui, tanto frente quanto costas. Pronto, tá certinho. Depois a gente corrige depois. Eu vou pegar aqui um resto de tecido que eu tenho para cortar esse forro. Isso aqui é um tecido de malha, mas você pode usar qualquer tecido que você tenha aí na sua casa para fazer, que seja um tecido fininho, não pode ser muito grosso também. Malha é mais usado para poder fazer forro, tá vendo? A gente vai pegar esse tecido de malha aqui, vai fazer como se estivesse cortando. Vai dobrar no meio.
A gente vai fazer como se estivesse cortando uma saia normal. Vou pegar aqui, ó, o molde da minha saia. Parte reta, que é a parte da dobra pra cá. Como esse aqui é um tecido de sobra que eu tenho, que eu tô usando, não tem problema. O ideal é que você faça certinho para não gastar seu tecido à toa. Essa parte de cima aqui eu vou cortar com 1 centímetro para cima. E o resto eu vou cortar, como já tem aqui a margem delimitada, eu vou cortar ele rente, com papel. Eu tenho aqui o forro da frente da minha saia. Vou pegar o tecido aqui de novo, vou dobrar. Vou cortar com 1 centímetro aqui em cima. E o resto da saia seguindo o modelo. E aqui a gente corta no meio. Pronto, a gente já tem o forro da nossa saia cortada. Agora a gente vai pra costura. A saia. Vou virar do avesso. Pronto. E aí a gente vai colocar o forro costurado nesse acabamento aqui, ó. Aí pra fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é juntar. Eu tenho aqui, essa aqui é a parte de cima, né? Marca certinho o seu tecido, eu consigo saber, porque aqui tá fazendo uma volta. Mas aí, até pra você não confundir, marca certinho onde é que é o começo, onde é que é o final. Vou colocar uma lateral, que é outra lateral. Aqui eu vou fazer uma alinhave nessas duas laterais aqui, de 1 centímetro. E depois eu vou passar uma costura. Toma cuidado com esses tecidos que tem um pouquinho de elastano, porque se você na hora de passar a costura você puxar demais, ele pode enginhar. Então faça a costura com bastante paciência e cuidado. Pronto, ó, já fiz a costura aqui. Agora eu vou pegar a parte do forro e vou juntar com o acabamento. Mas antes eu vou desfazer uma costurinha que eu tinha feito aqui, ó, pra segurar esse tecido. Eu vou fazer mais ou menos uns 3 centímetros pra cima. Vou desfazer, ó. Vou pegar aqui a costura da minha lateral e vou colocar a costura aqui do meu forro em cima. Tá vendo? Aqui. Vou virar ao contrário. Vou colocar uma em cima da outra. Vira uma sobra para um lado, vira outra sobra para o outro. E vou segurar com o alfinete. Venho do outro lado aqui, na lateral. Vou colocar a costura da lateral do meu forro em cima. Vou virar. Vou colocar costura com costura, certinho. Vira uma banda para um lado, vira outra banda para o outro, para não ficar tendo sobra de tecido, fazer barriga. Vou prender com alfinete. E aí agora, eu vou pegar esse tecido aqui, ó, e vou começar a distribuir ele aqui, ó. Vou abrir a minha saia aqui. E aí essa parte aqui do zíper, o que a gente vai fazer? Você vai trazer o seu tecido aqui pra trás. Aqui, ó. Nessa parte de cá. Eu vou desfazer essa costura do zíper aqui. Só um pouquinho. E vou continuar distribuindo ele aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa com a outra ponta da saia, tá vendo? O tecido do forro tá aqui. Vou desfazer um pouquinho essa costura aqui, ó, do acabamento do zíper. Só o suficiente para eu conseguir ter acesso a esse pedaço aqui e conseguir grudar o forro nele. Pronto, ó. Desfiz aqui e vou continuar distribuindo meu tecido. Importante não esticar ele. Coloca ele em cima assim, para ele ficar bem certinho. Prender com alfinete, para o tecido não escorregar. E aqui você puxa
a ponta do seu acabamento e você pode prender. O forro, ele já vai ter rodado a saia inteira. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai alinhavar para poder prender esse tecido para poder passar na costura. E aí a gente vai passar a costura, fechando todo esse alinhave aqui. E aí terminando de costurar aqui, já vou aproveitar e passar o acabamento na ponta para poder unir esses dois tecidos. Fiz o acabamento aqui, juntando um com o outro. Vocês podem ver que minha máquina de overlock, ela tá meio esquisita, porque ela tá pulando ponto. Tem hora que ela pula, tem hora que ela não pula. E aí eu tô tendo que passar o overlock outras vezes, mas tem que mandar pra, tem que mandar pra consertar. Mas se o overlock tiver boa, ela não pode fazer isso aqui, tá? Vocês ignorem isso aqui, porque eu tenho que mandar ela pro conserto. Só não consegui fazer isso ainda. Mas tá aqui. Aí você colocou seu forro, já costurou. Agora a gente só vai dar acabamento aqui atrás, na parte do zíper. O que a gente vai fazer? Você coloca sua saia certinha aqui em cima da mesa, e aí você vai ver mais ou menos onde é que seu zíper, até onde seu zíper vai. Abre ele aqui, ó. Aí você marca, não precisa ser exatamente onde ele termina, não. Mas marca mais ou menos aonde ele para. Mais ou menos aqui assim. Aqui. Que a gente sabe que na hora de fechar, a gente vai costurar daqui pra baixo, fechando ela aqui na ponta. Eu vou virar minha saia ao contrário. Aqui, ó. De forma que eu consiga pegar as duas pontas aqui do meu forro. E eu vou fazer uma costura no meu forro como se eu estivesse costurando aqui o acabamento. A gente não deixou 5 centímetros aqui pro acabamento da saia? Pra essa parte de dentro aqui, ó, que dobra. Então a gente vai seguir costurando da mesma forma. O mesmo espaço que a gente deixou em cima aqui, a gente tem que deixar embaixo. Coloca aqui, ó, o encontro com o encontro certinho. E é a mesma distância que você deu de margem de costura aqui, ó. Você vai seguir até lá embaixo. Isso aqui eu vou fazer no olho, mas você pode medir com a régua, riscar com giz e fazer o alinhave, pra ter certeza de que ele vai ficar bem certinho. Ó, terminei o alinhave. Eu vou virar minha saia ao contrário pra ver como é que ele ficou, antes de passar a costura. Tá vendo aqui que eu subi mais do que precisava, né? Então aqui no caso, eu vou abrir, ó, pra ele abrir junto com o meu zíper. Tá vendo? Tá bem certinho. O nosso forro aqui tá embutido dentro. A gente vai costurar esse meio aqui agora, que a gente alinhavou, pra depois fazer o acabamento aqui, igual a gente tinha feito anteriormente. Vou consertar essa parte do forro aqui, ó, que uma ficou maior do que o outro. Vou passar o overlock aqui de novo, já segurando cada ponta dessa aqui pro seu lado correspondente. Aqui, ó, passei o overlock. Esse tecido aqui a gente não pode passar para poder acertar a costura dele, porque esse tecido aqui em contato com o ferro, ele encolhe. Então é importante você fazer a costura certinha, para ele ficar o mais certinho possível para a parte de dentro, porque você não pode costurar ele, você não pode passar ele. Forrinho todo embutido, agora a gente vai refazer essa costura aqui, ó, do zíper novamente. Vira do avesso, aqui, ó, onde a gente tinha pregado o zíper. E aí a gente vai fechar essa costura aqui de novo. Vou fazer o alinhave primeiro, sentindo onde é que tá os dentinhos do zíper para não passar em cima com a máquina. E aí, como a gente embutiu o forro agora, eu vou descer com ele até o final. Essa parte daqui tá com um ferrinho do zíper, então eu não vou conseguir descer até o final. Mas o máximo que você conseguir chegar,
para ele encontrar com essa costura aqui, é melhor, porque aí dá um acabamento mais bonito. Vou fazer essa costura aqui primeiro para poder mexer com o outro lado. O lado que eu costurei aqui, com o lado que ainda tá aberto. Então, quando você abre, certinho. Essa parte aqui não tem problema ficar solta, viu? Porque infelizmente a gente não consegue descer mais do que isso. Você pode fazer uma costura, puxar pra cá, talvez, né? Mas não tem precisão. É melhor que o zíper fique soltinho assim do que ele ficar enganchando. Eu vou fazer a costura agora desse lado de cá. Prontinho, gente, nossa saia tá terminada. Aqui, ó, você pode ver que quando abre a abertura das costas, né, não aparece o forro. Ele tá um pouquinho mais pra cima. E aqui na parte do zíper, quando a gente abre, ele fica todo embutidinho. Esse buraquinho, igual eu falei pra vocês, não tem problema, porque é difícil você descer aqui com esse ferro aqui no meio, ele atrapalha um pouquinho. Mas o acabamento da saia, né, na parte da costura, tá todo certinho. Como a gente fez a pinça no tamanho da frente, né, o forro acaba pegando depois que a pinça finaliza, então você não precisa fazer nenhum tipo de costura, que é melhor, porque esse tecido aqui, ele é um pouquinho complicado, né, igual eu falei pra vocês, mas você consegue ter um resultado bem legal. Só se certifiquem de que seu acabamento, que é a máquina de overlock, não esteja pulando ponto igual o meu aqui, que eu vou ter que refazer isso aqui tudinho depois. Mas a ideia era ensinar pra vocês a base, pra vocês conseguirem fazer, independente se vocês têm máquina de overlock ou não, né? Mas a gente sabe que acabamento nessas peças é a coisa mais importante. E é isso aí, tentem fazer na casa de vocês, mandem foto pra gente das suas criações lá no nosso Instagram, @costureira de improviso. Qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar aí nos comentários que a gente traz mais vídeos pra vocês. Espero que tenham gostado.